pois nessa manhã, uma manhã a mais, né, para nos encontrar com Cristo, para pedir a sua direção, seu controle na nossa vida. E graças a Deus, por cada um de nós estamos dedicando um tempinho para essa retroalimentação, esse conforto que a gente precisa nesses momentos tão difíceis, e que o Espírito Santo vai criando em nós experiências extraordinárias para um momento decisivo. Estamos esperando só o momento decisivo da volta de Cristo Jesus, certo? Mas, meus queridos, nós estamos vivendo num mundo tremendamente incrível mesmo. Tudo tem mudado de uma maneira tão drástica, né? Que não dá para perceber já o jeito de, quizás, de estilo de vida de cada um de nós. É incrível hoje como a imagem, né, de cada pessoa, ela é mais importante que qualquer outra coisa no mundo, né? Nós vemos, por exemplo, as redes sociais, e encontramos cada vez mais como elas estão enchidas de pessoas simplesmente se mostrando ou se achando importante por aquela quantidade, né, de pessoas, de seguidores, de links e aquelas coisas que nós vemos normalmente nas mídias, né, nas redes sociais. Simplesmente demonstrando uma vez a mais aquela imagem que a gente está mostrando, que nós percebemos também. Mas sabe o que é interessante? Que, tristemente também, todas aquelas coisas terminam se tornando irrealidades, né? Nós vemos, por exemplo, pessoas tomando em consideração as vestimentas, aquelas casas, recursos, e mostrando tudo isso que eles têm, mas tristemente o coração continua triste, perdido, certo? É o que a gente poderia chamar, então, como uma vida de aparência, mas o mais interessante agora é que Satanás tem levado a nós para que essa vida de aparência seja imperceptível, né? Não dê para perceber, na verdade, o que está acontecendo. Colocando um exemplo básico, né? Nós vamos ver, por exemplo, o povo de Israel, o povo judeu, né? Escolhido perfeitamente para representar a Jesus Cristo, mas foi tanta, né, a oportunidade, a bênção, a glória que Deus deu para eles, que, imagina, eles começaram, então, aquela aparência tornar deles uma faculdade que, particularmente, eles não foram no momento. Por essa razão, nós encontramos agora qual é a característica principal, meus queridos, de que nós podamos nos encontrar com Cristo. Hoje, né, muitas pessoas chamam, pois, de religioso, poderia ser de crente, né, ou uma pessoa, né, que vai para a igreja, ou que pelo menos estuda a Bíblia. Mas qual é a realidade por trás de tudo isso? O que é necessário para nós poder pensar, agir e viver nesse último momento da história? Já nós não estamos vivendo momentos onde nova luz ela é aparecida. Nós estamos vivendo momentos onde o caráter e a formação da nossa vida ela é fortificada, ela é apresentada para que nós já de uma vez por todas, queridos, nós podamos nos encontrar com Cristo, né? Hoje está se cumprindo as últimas mensagens da palavra, porque Jesus Cristo tem que voltar. Além, eu estou assim, como dizer, a gente fica até empolgado, porque Jesus Cristo ele está bem mais perto que nunca, mas está acontecendo um problema bem sério, né? Que nós temos uma circunstância entre a aparência e a essência. Quem, na verdade, nós somos? Por exemplo, como a gente falava da mídia, nós encontramos muitas pessoas lá, né, mostrando e demonstrando muitas coisas que, entre aspas, eles realizam ou são. Mas, na verdade, no coração, dentro de nós, o que é o que está acontecendo? Quando vemos nós vemos diante do espelho, né, e ver o que realmente está dentro da minha vida, o que eu sou, o que me representa, o que eu faço, né, o que é o que me deixa apaixonado para continuar na frente. Eu, por exemplo, o que é o que eu faço hoje, nessa manhã, aqui, presente na búsqueda de Deus através do Espírito Santo. Quais são aquelas realidades, né? Hoje nós estamos em um mundo no qual o dinheiro é mais valorizado que os sentimentos, certo?
recursos, imagem é mais valorizado que caráter, né? O normal se tem convertido em uma coisa tão, poderíamos dizer, mais importante, né? E por essa razão, agora eu queria mostrar, através da palavra de Deus, uma mensagem que Jesus Cristo mesmo, ele apresentou para debater precisamente esse pequeno problema, que não é só conosco, simplesmente já muitas pessoas, o povo de Deus, tristemente Satanás, ele alcançou a que nós pudéssemos ter tal segurança que esquecêssemos as coisas importantes da vida. Sim? Por exemplo, nós vamos a ver, nós vamos entrando ao templo, lá em Jerusalém. Lá no templo, né, ele era uma construção extraordinária, maravilhosa, linda. Qualquer pessoa que passasse perante do templo não tinha como não olhar para ele. Era extraordinário mesmo. Mas no trajeto para a entrada ao templo, antes de chegar na entrada principal do templo, eles tinham que passar, então, pelo tanque da purificação. Na entrada tinha um tanque da purificação, as pessoas chegavam lá, se lavavam, e então eles passavam por um pátio grande. Naquele pátio tinha ali 12 receptáculos. Era naquele pátio onde as mulheres elas ficavam e os homens eles podiam estar juntos. Era naquele pátio onde Jesus fez muitos dos seus sermões, né? Era onde mais pessoas reuniam naquele lugar. Por exemplo, foi naquele pátio onde foi levada diante de Jesus a mulher adúltera, lá apresentada em João capítulo 8. Foi naquele pátio, pois, onde os fariseus eles foram, onde Jesus falou para eles. Mas também nós vamos encontrar um dia, meus irmãos, onde Jesus Cristo foi naquele pátio, mas ele não falou, ele não fez nada, ele só ficou olhando, sentado, enxergando o que estava acontecendo naquele lugar. Segundo Marcos, capítulo 12, versículo 41, ele apresenta ali uma cena extraordinária, onde Deus está então mostrando e vendo o que é mais importante para a nossa vida, para o nosso encontro pessoal com Cristo. Então, Jesus Cristo, lá no pátio, sentado num lugar, olhando o que estava acontecendo, disse o versículo 41 o seguinte: assentando-se diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. É interessante. Nesse primeiro versículo, nós vamos encontrar ali, Jesus está olhando, né, como o pessoal colocava o dinheiro naqueles receptáculos lá que se encontravam no templo. Esse versículo, normalmente, ele é tomado por nós para, então, tomar a importância do que é devolver a Deus o que corresponde, falando, nesse caso, dízimo e oferta. Mas é bem interessante como Deus, Jesus Cristo, como Marcos, né, ele apresenta como ele estava enxergando Jesus, né, como Pedro enxergou Jesus naquele momento, o que ele estava fazendo. Diz a palavra de Deus que Deus estava sentado, mas ele observava como as pessoas, né, estavam levando ali o dinheiro. Jesus não estava preocupado de quanta quantidade estava sendo colocada naqueles receptáculos. Naquele versículo, só uma palavra marca a diferença de todo o verso. E é precisamente a palavra como, né? Para Jesus não era importante quanto dinheiro as pessoas tinham, qual era a posição que elas estavam tendo naquele lugar, naquele momento específico, ou simplesmente como eram as vestes que eles levavam. Mas para Jesus era bem importante agora só uma palavra, né? Como estava sendo feito, né, aquela entrega? Como estava sendo agora sua vida através do seu coração? E é bem interessante, certo? Como eu falei desde o início, a imagem hoje ela tem se tornado uma característica para que o mundo possa ver nós,
Mas agora Jesus ele está apresentando para nós dizendo: por que é que você tem esse desejo de que o mundo te veja? Porque tem esse desejo de fazer o que você faz, né? Porque agora Deus está dizendo: essência e a por aparência. Estamos tendo hoje um encontro impressionante, certo? O como eu faço as coisas, o que me apaixona para me levar a um reencontro, o que eu sinto na verdade, para eu poder me encontrar com Cristo, o que está no meu coração, certo? Tristemente, nós vemos o mundo cristiano hoje crescendo em grandes medidas, certo? Todos os dias, em diversas igrejas, tem pessoas se entregando nas mãos de Cristo. Nesta semana, vemos nas notícias, no país de México, encontramos mais de 27.000 pessoas se entregando a Cristo, né? Só na igreja adventista. E é um assunto extraordinário. E eu perguntava, eu falava para mim, orava a Deus por cada um deles e dizia: Senhor, permite que o coração de cada um possa entender qual é a razão, qual é a verdadeira circunstância do nosso coração. Porque buscar a Cristo hoje não é simplesmente buscar uma saída, né? Escapar da nossa realidade. Tem um trasfondo, tem uma profundidade mais além. E Jesus Cristo estava claro nisso, por isso ele vai naquele dia, ele simplesmente se senta naquele pátio, ele não diz, não faz nada, só observa o que cada um deles está fazendo. Eu imagino, olha, imagino Jesus Cristo hoje. Imagino Jesus hoje, que ele está no santuário celestial, fazendo intercessão por vocês, fazendo intercessão por mim. Agora imagina Jesus hoje olhando para baixo, né? E ele não está vendo quantos cristãos existem. Ele não está vendo quantas pessoas vão na igreja hoje, quantos de nós estamos obedecendo os mandamentos. Mas Jesus está vendo como você está fazendo. Como você leva as coisas, como você prega a palavra, como você representa a mensagem, como você representa a Jesus. Ele como era uma palavra impressionante, tão impressionante que continuam os seguintes versos dizendo da seguinte maneira: vendo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando aos seus discípulos, diz-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que os que fizeram todos os ofertantes, certo? Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava, ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. O que ela tinha no seu coração? Qual era a essência da sua vida para se entregar para Cristo? Qual era o objetivo de por que ela estava no templo nesse dia, certo? Ela compreendia a sua realidade. Ter a essência de Cristo significa saber quem nós somos e saber quem a gente representa. Saber o que no meu coração está e qual é a motivação por qual eu faço as coisas, certo? Tristemente, às vezes, a cotidianidade religiosa, meus queridos, ela também esfria o coração. Por isso, é a oportunidade de a gente ter encontros como este todos os dias. Por isso, é a oportunidade de a gente se encontrar através do estudo da palavra todos os dias. Porque a cotidianidade religiosa torna, então, a nossa aparência inválida perante Deus. E se querem ver um exemplo, nós vamos ver ali os fariseus, no capítulo 23 de Mateus falando para nós como Jesus mostrava, né, e falava para os fariseus naquela época qual era a sua realidade religiosa. Por isso, Jesus, ele preferiu se sentar e depois de momentos de assombro, ele fala para os fariseus: olha aquela mulher, como ela está fazendo, como ela está cheia de um coração de amor, de paixão por Cristo. Porque, tristemente, num momento, Jesus Cristo fala para os fariseus, e ele diz lá, Mateus 23, 27, o seguinte: ai de vós, escribas fariseus, e ele chama eles hipócritas, porque sois semelhantes sepulcros cilhados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de imundície. Na verdade, durante anos, sabe,
nós temos pensado, nós temos seguido a Cristo, nós temos entregado nossa vida a Cristo, mas será que nossa vida, nosso coração, são ossos de imundícia? Fariseus, perdão, os fariseus, eles eram estudosos da lei, obedientes à palavra de Deus. Mas é impressionante que quando eles têm um encontro com Deus, com Jesus Cristo, o primeiro que Jesus então mostra e vê neles é que eles são pessoas secas por dentro, faltas de coração, um coração vazio. Até onde a minha espiritualidade, meu encontro com Cristo está, na verdade, transformando o meu coração. Tem um assunto interessante que eu acho lindo, lindo, maravilhoso. E é que cada lugar aonde Jesus chega, meu querido, existe uma transformação. Então, não tenha medo de que Deus transforme a tua vida todos os dias. Não tenha medo que a circunstância de hoje esteja fazendo uma mudança no teu coração. Só que permite que essa mudança que vai acontecer seja uma mudança que leve a tua vida, a tua família, toda pessoa até o reino do céu. Todo quem ficar perto de Jesus é milagrosamente transformado. Por essa razão, nós não podemos permitir, meus queridos, que a nossa religião, que a nossa obediência, entre aspas, ela seja uma característica de me determinar, né, salvo ou apto para me encontrar no reino do céu. É agora a essência do meu coração, o que está bem fundo, apresentado na minha vida, porque precisamente Tiago, ele diz que quando a gente se entrega a Cristo, quando nós temos um Jesus no coração, não tem importância a quantidade de pecados, porque nós temos um advogado chamado Jesus Cristo. Mas para que esse advogado chamado Jesus Cristo, ele possa representar muito bem a cada um de nós vamos precisar que quando Jesus olhar dentro de nós, ele possa ver como está a minha vida e não para que estão sendo feitas essas coisas. A gente não precisa se perguntar para que eu vou ajudar as pessoas, para que eu vou aí na igreja ou porque eu vou obedecer os mandamentos. Por essa razão, no momento Deus disse: se me amais, você faz qualquer coisa, porque o amor ele está representado dentro do coração, dentro de nossa mente. E precisamente hoje é que nós precisamos diferenciar entre nós mesmos. Será que eu estou vivendo através da essência de Deus na minha vida ou através da experiência do cristianismo? Tristemente, aquele povo que Deus formou, levantou, tornou-se um povo judio, onde tristemente levantou ou colocou mais no alto a aparência do cristianismo e se esqueceram grandemente, meus queridos, da sua realidade como filhos de Deus. E particularmente eu disse para mim mesmo, eu disse: Senhor, me perdoa, porque Deus, né, se ainda a gente acha que não vai acontecer, Jesus Cristo fala em Mateus 7:21, eu acho que uma das palavras mais difíceis de escutar, eu disse: eu não gostaria de escutar sequer para mim, porque Deus diz em Mateus 7:21, não todo quem diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Então, não simplesmente conhecer a Deus, saber que Deus existe vai ser suficiente para que eu possa ter participação no reino do céu. Hoje, o objetivo não é ir à igreja. Hoje, o objetivo não é que as pessoas me considerem cristãs. O objetivo de vocês, que nós hoje estamos juntos, é que nós podamos, meus queridos, nos encontrar com Cristo no reino do céu. Que a gente possa ter a coroa da vida, como dizia Paulo, né? Que a gente possa se encontrar cara a cara, né? Com esse Deus tão extraordinário que até hoje tem dado o privilégio para nós de nos encontrarmos juntos, né? Mas tem uma palavra no versículo 23, onde Jesus disse assim: eu direi explicitamente, né? Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticam iniquidade. Sabem? Não é o pecador, não é o povo de Sodoma quem vai ter desculpas, vai se queixar diante de Deus, quando Deus dá tristemente a recompensa perdida para eles. Quando Deus dita sentença para eles e fale: vocês estão perdidos. O povo de Sodoma não vai reclamar. O pecador empedernido não vai reclamar. O assassino não vai reclamar. Eles sabem
que tristemente estão perdidos. Mas o triste agora é que o cristão, aquele que se chama de filho de Deus, aquele que procura a Deus constantemente, diz a palavra de Deus, terá um reclamo no tempo final. Ele reclamará em teu nome, nós jogamos fora demônios. Senhor, nós ajudamos pessoas, nós dimos comida ao faminto. Mas o Senhor dirá, afastai-vos de mim, fazedores de maldade. Eu acho que são umas palavras difíceis de escutar. E particularmente no nosso caminhar, no nosso pregar, fazemos evangelismo constantemente. Eu falo como falava o apóstolo Paulo, eu tenho medo de não ficar desqualificado. Toma as palavras do apóstolo Paulo. Depois de pegar tanto, Paulo dizia, gente, não desista. Gente, não parem de que seu coração seja semelhante ao coração de Cristo, ao coração de Deus. Porque havendo eu feito tanta coisa, eu não quero ser desqualificado. O Paulo sabia, certo? Que mesmo tendo levantado muitas igrejas, que mesmo sendo apresentado como um grande evangelista, o seu coração poderia estar desqualificado. Por isso, nesta manhã, o nosso objetivo, meus queridos, é que nós podamos ter a essência de Cristo e não a aparência de um cristão. Que nós podamos ter a essência do amor de Deus e não simplesmente a aparência religiosa. Tristemente, aquele desejo, aquele amor por Cristo, ela vai representar, ela tem que representar. Mas o que é importante hoje, e nesta manhã apresentado, é que nós podamos conhecer qual é a tua motivação, o que é que te leva a Cristo, por que o que desejo está na tua vida. São os milagres? É a fala em línguas, por exemplo? Ou é simplesmente aquele desejo de tirar o pecado do coração? O que é o que motiva a tua vida? Tem uma palavra mais que eu quero apresentar para vocês em João 14:3, onde Deus ele diz como vai ser, qual vai ser o verdadeiro objetivo da volta de Jesus. Como que vai ser que Jesus vai voltar? E ele disse assim, quando eu for e vos prepare lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vocês também. Mas eu fico impressionado com uma frase, com aquele verso onde Deus diz, quando eu voltar, eu vou voltar para vos receber para mim mesmo. Se a gente tivesse, né, gramaticalmente, que estudar aquele verso, está escrito errado. Como alguém vai vir para se receber para si mesmo? É um assunto meio complicado, né? Mas precisamente Deus está enfatizando, está fazendo um ênfase grande em dizer a essência do teu coração, ela tem que ser igualitinha a mim. Você tem que ser semelhante a Jesus em coração, em caráter. Tudo demais vai ser simplesmente o reflexo. Aquela ida para a igreja, aquela obediência nos mandamentos, aquela situação de guardar ou de amar, ou de me apresentar como uma pessoa razoavelmente de Cristo, vai ser simplesmente o resultado, o que teu coração tem dentro e representa. Por essa razão, né, nós precisamos ficar cientes de uma realidade. Não é a quantidade de pecados o que é mais importante. Não é a quantidade de maldade o que me identifica como pecador. Já a gente é pecador. Não é o pecado. Olha, não tem pecado que vai fazer perder pessoas. Não tem o tamanho do pecado que vai qualificar a perdição de alguém. Mas se a falta de Cristo no teu coração vai determinar a tua salvação. É só a falta de Cristo que vai permitir que eu fique longe da promessa esperada. É só aquela presença de Jesus na minha vida que vai evitar que eu possa ter um crescimento. Assim que se tu conheces a Cristo hoje, se já tem a oportunidade de ter aquela intimidade com Jesus, eu te convido. Permite que Deus hoje, uma vez a mais, transforme o teu coração com os pequenos detalhes da vida, com as pequenas experiências, com as pequenas oportunidades. Não fujas das oportunidades que Deus te dá para crescer. Não fuja das oportunidades que Deus te dá para avaliar o teu coração. Porque o dia de amanhã terá seu próprio afã. E o dia de amanhã, Deus virá e ele fará a grande pergunta. Será que Deus achará
alguém igual a ele nesta terra? Eu quero ser igual a Jesus. E possivelmente hoje, nós poderíamos dizer, possivelmente eu não sou igual a Jesus, mas o único afã da minha vida não é procurar obediência, mas sim é procurar a presença de Jesus no meu coração. Porque quando a presença de Jesus está no meu coração, meu querido, eu faço tudo por ele. Eu vou para qualquer lugar por ele. Eu faço tudo que tenha que ser necessário, só com o objetivo. Porque a essência da minha vida, o mais importante no meu coração, é Jesus Cristo. É o amor de Deus. E é o único que vai ser reclamado quando Jesus Cristo voltar. E é o único que vai me trazer identificação quando Jesus Cristo voltar. Depois de todos esses anos de caminhar com Jesus Cristo, só na minha vida existe uma preocupação. Será que eu vou me encontrar com Jesus? Será que Jesus vai me desqualificar depois de caminhar tanto tempo com ele? Eu estou assustado precisamente por isso. E cada vez que eu me lembro, eu vou de joelhos a Cristo e digo, Senhor, eu não sei o que está acontecendo. Mas se eu preciso de alguma coisa hoje, eu preciso da essência. Eu preciso do que é mais importante. E este é Jesus no meu coração, que me motiva depois a que todo o demais seja realizado. Assim que, meu querido, neste dia, que Jesus seja o mais importante no teu coração. Que não seja religião, que não seja que tu é adventista do sétimo dia, mas que se a gente é adventista hoje, é porque dentro do meu coração, o mais importante está acesso, o mais importante está presente. E que tudo que eu vai fazer, nós podamos então fazer para que Deus seja representado. E que nós podamos, no final do momento, não ter aquelas palavras de queijo. Não me achar que eu fiz tanta coisa, ou que eu fui tantas vezes na igreja e que por isso eu vou ter algum resultado. Porque nada do que eu faço, segundo Paulo no livro de Efésios, capítulo 4, ele diz que a nossa salvação, que ela é apresentada hoje para nós, ela é apresentada hoje não por obras para que ninguém se glorie. Nada do que eu faça, nada da aparência, nada do que você tem hoje é tão importante como que no teu coração é acrescentado. Assim que, meu querido, Deus possa te abençoar, fortalecer grandemente e que neste dia, tudo que a gente vai ter seja uma presença de Cristo tão grande que Jesus já não veja a cada um de nós, sino que, como a sua própria palavra diz, ele se veja ele mesmo em nós, certo? Esse seja o objetivo, que essa seja a característica de nós hoje e podamos ter um dia mais abençoado na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração nessa manhã. Vamos pedir a Deus uma vez a mais que Ele possa, gente, trazer em nós o desejo grande, a paixão extraordinária, para que se eu tenho que me esforçar, eu tenho que me esforçar por me encontrar com Jesus todos os dias. Porque se eu tenho que me esforçar, podemos fazer como Daniel, orar várias vezes no dia, se seja necessário. Mas como também temos aprendido neste momento do fim, nós podemos também aprender a interceder uns pelos outros e trazer paz ao nosso coração. Vamos orar. Pai Deus, obrigado, Senhor, nesta manhã, nós somos gratos a Ti. Temos a oportunidade extraordinária de nos encontrarmos com Cristo. Quizás não é o nosso próprio desejo, mas o Espírito Santo no nosso coração, ele motivou a nossa vida para nós estarmos juntos neste lugar. Possivelmente também gostaríamos que muitos de nossos irmãos estivessem conosco nesta manhã. E pedimos precisamente por eles, mas também por nós, para que o poder de Deus seja representado dentro de nós, para que a paixão ela seja uma vez mais levantada em nossas vidas e nós podamos representar a Cristo. Que paremos, Senhor, de queixar, que paremos, Senhor, de reclamar ante as coisas que estão sendo apresentadas neste mundo e podamos olhar e enxergar o futuro, a volta de Jesus, que ela será então apresentada nessa terra para salvar teus filhos que são semelhantes a Jesus. Nós queremos ser esses filhos. Assim que nos entregamos nas tuas mãos nesta manhã, meu querido Deus, para que juntos podamos ter posteriormente uma extraordinária glória diante de Cristo. Abençoa cada um de nós, abençoa nossos queridos,
que estão também, que não estão conosco, mas também te peço por aquele faminto, por aquele doente, para que eles possam sentir a presença de Deus através de nós. Obrigado, Pai, por nos escutar e por nos abençoar. Em nome de Jesus. Amém.